talvez quem tem Instagram e queira tentar ver ela no Instagram. Já chamou ela? E aí, sejam bem-vindos de volta. A gente está aqui tentando novamente, né, entrar junto com a Lana. Eu não sei por que eu tento ler alguma coisa. Gente, boa noite para a Monique, para a Josi, para a Joniele, Jolie. É uma fada que eu consegui ver um pedaço só da fada. Eu vou tentando ler, né, gente? Para Ellen, para Mima. Nessa hora aqui vai o óculos, viu? Ela enviou a solicitação. Boa noite, Tia Ellen, saudade. Como é que você vem ver aqui a gente? Ana Lu, sejam muito bem-vindas, gente. Acho que é a conexão dela aqui não. Alessandra, boa noite. Boa noite para quem é boa noite, né, gente? Quem está no Brasil, boa tarde. A Michelle avisando que não vai demorar com fé em Deus, ela vai estar aqui em breve com a gente, viu, gente? Opa, que bom! A Lana está dizendo que ela está conectada. Eu tô vendo, mas eu não tô. Não dá. Aqui. Vou tentar ir de novo. Eu sei que eles não entendem esse negócio, né? Olha, por isso que eu tento chegar perto, todo esse leito assim, eu aprendo. Então, eu entro, mas não vejo vocês. Por mim, tudo bem. Eu não sei com vocês como é que fica. A gente está te vendo. A gente tá te vendo e o pessoal Apareceu. Do Instagram que tá olhando a live. Agora, ó. Tá todo mundo aqui. aparecendo. Já avisaram aqui, não mexe mais nada. Por mim, tudo bem. Muito obrigado, pessoal do Instagram. Muito obrigado, Lana, pela disponibilidade e também, mesmo com tudo isso acontecendo, por estarem aqui com a gente. É vocês. Muito, muito obrigada, equipe técnica. Obrigada mesmo. Se não fosse a equipe técnica também, a gente não ia dar conta, né, Silvia? É verdade. Então, tá. Estamos aqui, acho que você ainda não está vendo a gente, né? Estamos aqui, eu, a Catarina e a Silvana. E a Lana aceitou o nosso convite, né, para festejar os 4 anos do Fé. A gente está festejando 4 anos neste mês de novembro. E em comemoração, a Lana está aqui para poder falar um pouco sobre o seu livro. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Sabendo que o Fé está em Genebra, tá? E quem quiser vir visitar, nossa casa está aberta. Tá bom? Eu só veio a cabeça Malha Cosmo. E aí eu não lembro da palavra ainda. Infelizmente, obrigada. Infelizmente, a Simone ela não pode estar presente, né? E eu digo infelizmente para a gente que está aqui. Felizmente para quem está recebendo ela lá em Madagascar, porque ela está trabalhando, né, no trabalho voluntário da Fraternidade Sem Fronteiras, levando esse amor, né, para todas essas crianças, essas pessoas que a Fraternidade Sem Fronteiras abraça lá em Madagascar. Vamos apresentar a Lana. Então, Lana, agora eu vou falar um pouquinho sobre você, tá? Então, a Lana Leite, gente, é psicóloga formada desde 1987. Ela é coach integral, palestrante e consteladora familiar. Está há mais de 35 anos trabalhando pelo desenvolvimento humano e a inteligência de vida. Possui formação holística com abordagem transdisciplinar. É criadora do método Pleno para o autodesenvolvimento e do projeto social Somos Muito, Somos Um. É autora do livro O Amor Encontra a Paz e possui mais de 30 anos dedicados ao estudo e divulgação da doutrina espírita. Hoje, a Lana Leite atua como consultora empresarial e
educacional como psicoterapeuta, coach e palestrante. E é uma honra, em fé, aqui de Genebra, te receber para essa palestra. Muito obrigada, Lana. Igualmente, é uma honra para mim também. Pode ficar à vontade com você agora. Só um pouquinho, temos a oração. Uma oração. A gente vai chamar uma oração. Pode fazer. Sara. Então, a nota viva para você. Só um minutinho. Senhor Deus, espiritualidade amiga, agradecemos a presença de todos aqueles aqui que se encontram no plano físico e no plano espiritual. Agradecemos por este mês de comemoração da existência da nossa casa no plano físico. Senhor, abençoai a Lana, que ela possa passar para cada um de nós os seus ensinamentos, os seus conhecimentos, e que eles possam fortificar ainda mais a semente do amor existente em cada um de nós. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada. A palavra está com você, Lana. Boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, uma honra estar aqui com vocês. E esse tema é o título deste livro, que contém 27 mensagens psicografadas por mim, as quais eu comento à luz da psicologia. Então, no amor encontro a paz. E esse livro foi essas psicografias ocorreram no centro. Eu estou desde a fundação, Centro Espírita Irmã Clara, aqui em Volta Redonda, Rio de Janeiro. E essas mensagens ficaram na gaveta por muito tempo, até que um dia houve um sentimento muito grande de que elas não eram minhas, não me pertenciam, e que, portanto, eu devia te colocar isso a serviço de um entendimento maior. E aí surgiu, com a ajuda de alguns amigos da Livraria Girassol, a gente foi encaminhando isso, e a gente conseguiu, então, fazer o lançamento desse livro em 2019, um pouco antes da pandemia. E a partir de então a gente vem falando sobre essa temática, que mais do que nunca hoje é uma temática de fundamental importância. Quando nós falamos de paz, nós não estamos nos referindo a uma paz que seja a paz contra a guerra, ou um contraponto à guerra. Essa paz é uma paz mais profunda e espiritual, onde nós podemos estar vivenciando conflitos, que inclusive fazem parte do momento atual da Terra e do momento atual, muitas vezes, do interior de muitas pessoas e de muitas famílias, e, no entanto, nos colocar nesse estado de paz, que é uma conquista interior. Esse estado de paz, vivenciado, ele é, de alguma forma, reverberado, ele reverbera para o todo. A importância de nós entendermos que aquela conquista interior de paz profunda e plenitude, que nada mais é do que a conexão com o amor, e por que não dizer a conexão com Deus, o reconhecimento desse Deus que vibra em cada um de nós, o reconhecimento de que somos de fato filhos deste Pai e, portanto, parte desse Pai, e esse Pai vive em nós. Quando nós entendemos isso, nós podemos estabelecer um estado de paz. Nós temos hoje a nosso dispor, através da facilidade, nós estamos aqui numa tecnologia que nos facilita a comunicação, amplia o nosso mundo, mas também temos uma facilidade que os próprios estudos científicos, tanto na linha da psicologia, quanto nas neurociências e na própria filosofia, que volta com força a fazer parte das conversações entre as pessoas, nós temos hoje ao nosso dispor
um conhecimento riquíssimo, que nos traz ferramentas práticas para atingir essa paz. Mas hoje eu vou aqui trabalhar essencialmente o que trata o livro. A possibilidade de estarmos olhando para o amor de tal forma, nos conectando com esse amor de tal forma, que nós então podemos nos abrir para uma paz. Uma paz que seja estabelecida dentro de nós. E, portanto, essa paz estabelecida dentro de nós faz com que todo o entorno sinta, ressinta aquilo que vibra dentro de cada um de nós. E isso é uma conquista e uma responsabilidade espiritual que nós temos na Terra. Nessa terra de transição, que está aqui num borbulhar de um momento muito crítico, em que a gente pode enxergar o que está em jogo, até que ponto podemos chegar sem enxergar uns aos outros como iguais, sem enxergar uns aos outros como tão importantes quanto nós. É isso que veio acontecendo ao longo da nossa história, uma dificuldade de nós nos abrirmos para aquilo que já foi mostrado há milênios. Foi mostrado pelos iluminados, por Cristo, por Buda, por Krishna, por tantos que disseram o caminho do amor, o caminho que foram para nós, o caminho, a verdade e a vida. Então eu vou caminhar aqui com vocês por uma trilha da visão das constelações sistêmicas de Bert Hellinger, que diz que nós precisamos trabalhar dentro de nós as concordâncias. Ele chama de 3 concordâncias, né? Um caminho que eu entendo como um caminho para a paz. A primeira concordância é concordar com o mundo como o mundo é, a vida como a vida é. E de cara nós nos deparamos, e nós aqui, espíritas, entendemos que o mundo é um mundo de expiações e provas, é uma condição terrestre que aspira à mudança, mas que ainda não atingiu esse ponto de consciência que fará com que nós entendamos a importância do amor, a importância da fraternidade, da solidariedade, da troca igual, da consideração, da ética, do respeito, de todos esses valores e virtudes que vêm sendo de alguma forma esquecidos, ou sempre foram, mas agora isso está mais evidente. Talvez a gente esteja numa vitrine muito mais exposta, e nós podemos enxergar muito mais quem somos e onde chegamos, e o que estamos esquecendo de tão essencial à vida, a manutenção da vida, a sustentabilidade da vida, das relações. Então, a primeira concordância é concordar com isso. E detalhe, concordar não é aceitar passivamente. Não é entender que eu tenho que acomodar isso dentro de mim sem escolha. Concordar é um movimento, uma ação de dizer sim àquilo que é. Nós estamos vivendo um momento, por exemplo, aqui no Brasil, em que nós temos um registro concreto, oferecido inclusive pela Organização Mundial de Saúde, de 25% de aumento dos transtornos ansiosos e depressivos. Nós temos um quadro trágico de que em poucos segundos, a cada 15 segundos, a cada 40 segundos, isso varia muito de acordo com as estatísticas, nós temos uma pessoa que desiste de viver. Essa situação drástica que a humanidade vive, e a pandemia parece ter, eu brinco que a pandemia esfregou com um bombril na nossa cara a característica impermanente da vida. Nós não amarramos, não seguramos a vida. A vida é naturalmente mutável, é naturalmente impermanente. E nós precisamos, de uma vez por todas, amadurecer internamente, desenvolver a nossa maturidade emocional e principalmente espiritual, dando um lugar a um trabalho sério no desenvolvimento da inteligência espiritual, que faça com que nós entendamos a vida e suas características, o mundo e suas características com concordância. Ou seja, sem a expectativa infantil de que nós estejamos num determinado patamar onde as coisas acontecem, favorecendo a todos o tempo todo. Como diz a primeira grande verdade nobre do budismo, que eu sempre cito nas minhas palestras, a vida inclui sofrimento, o mundo inclui sofrimento. Isso coaduna com a ideia espírita de um mundo de expiações e provas, onde a gente ainda não enxergou o quanto somos potencial de amor uns para os outros.
se esse potencial de amor flui, desabrocha, desperta, floresce em cada um de nós, seríamos seres muito mais positivos. Abraçaríamos as dificuldades com um olhar muito mais compreensivo. Entenderíamos que por trás, e isso tem muito a ver com a doutrina espírita, por trás de cada dificuldade, sofrimento, tropeço, obstáculo, existe um estímulo para o nosso crescimento, para uma compreensão mais profunda daquilo que é a motivação real de estarmos aqui e agora, nesse momento da Terra. Então, concordar com a vida como a vida é, não é dizer para a injustiça que o mundo tem, porque o mundo é injusto, gente, a vida é injusta. Se a gente dissesse que não, a gente estaria negando a realidade. Deus é justo, Deus é amor, mais puro amor. Mas a vida em si, ela é crua, nua, dura. Em algum momento, todos nós passaremos por provações, por dificuldades. E se nós continuamos a interpretar as dificuldades como situações adversas contra aquilo que nós realmente acreditamos que deve ser, nós vamos sofrer mais e mais. O budismo tem uma história bonitinha que diz assim, né? A filosofia budista, já a própria Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, tem um livro só sobre a psicologia budista, chamado Plenitude, que eu acho um livro espetacular. O budismo diz, por exemplo, tem uma historieta que diz assim, que é como se duas palhas caíssem num rio que corre. Uma caiu numa posição em que acompanha o movimento das águas. A outra caiu de uma forma horizontal e foi levando a bordoada do impacto das águas. Ambas chegaram ao oceano, uma com muito sofrimento, a outra acompanhando o fluxo das mudanças, das curvas, das dificuldades, dos obstáculos. E chegou ao seu objetivo, que é o oceano, que a gente pode aqui trazer como uma metáfora para Deus, chegou ao oceano de uma forma pacífica, em paz, plena, suave, sem agredir e sem permitir ser agredido. Porque nós é que permitimos. Christina Grof, esposa do grande neurocientista Stanislav Grof, conta uma história curiosa de que ela cresceu num lar onde a mãe, a avó, a bisavó suicidaram. E que ela cresceu de uma forma, numa idade muito tenra, se viu diante de abusos, diante de situações muito difíceis, de privações, e até que, numa idade já mais avançada, encontrou um xamã, ou um guia espiritual, das tradições espirituais mais primitivas, e que ele disse a ela uma frase que ela jamais esqueceu. Disse a ela o seguinte: ninguém pode machucar o seu espírito, a não ser que você permita. Então, o quanto que, quando nós olhamos para o mundo e discordamos do mundo como o mundo é, da vida como a vida é, nós nos machucamos e permitimos que isso abale a nossa paz, tire a nossa paz de nós e transforme os nossos dias em dias atribulados, seja pela depressão, a doença do passado, ou pela ansiedade, a doença do futuro. E aí nós esquecemos de estar completamente nesse presente, que é tudo que nós temos. Eu costumo fazer 3 perguntas nas minhas palestras, né? Estou lá, às vezes, num auditório cheio de pessoas, eu pergunto... são perguntas que eu tirei de um filme chamado O Poder Além da Vida. São a última cena do filme. E a primeira pergunta é: onde está você? E a resposta é aqui. A segunda pergunta é: que horas são? E a resposta é agora. E a terceira pergunta é: o que é você? Eu não posso perguntar quem é você, porque teríamos que ter um longo diálogo. Mas o que é você? E a resposta é este momento. Nós só temos este momento. E adoecemos da depressão quando olhamos para aquilo que passou, como passou, do jeito que passou, e permitimos que isso permaneça nos ferindo. Porque, na realidade, são contrariedades. É preciso que estejamos nesse adulto que somos, falando aqui para adultos, e assumamos que tudo que nos acontece por algum sentido, algum propósito. O Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco espetacular, que criou a logoterapia,
que passou as agruras dos campos de concentração por conta de ser judeu, ele fez uma fórmula espetacular. Ele criou uma fórmula. A fórmula é: desespero é igual sofrimento sem sentido. Olhar do ponto de vista espiritual, olhar com as lentes do amor, é dar um sentido àquilo que dói, àquilo que nos machucou, aquilo que perturbou, que nos surpreendeu negativamente. É olhar para tudo, todo obstáculo, toda grande dificuldade ou pequena dificuldade, com um olhar amoroso de quem entende que isso também é amor. Por isso, o amor é paz. É quando a gente realmente entende que a vida como a vida é, o mundo como o mundo é, cheio dessas coisas que não funcionam. Às vezes a nossa própria família, pessoas que cresceram conosco, os nossos pais, os nossos filhos, trazem grandes desafios para nós. Nossa esposa, trazem grandes desafios. E eu não posso crer que na visão infantil eu permaneça acreditando que tudo isso é para o meu mal. Imagine, eu tenho até um post que eu fiz sobre isso. Imagine se tudo, absolutamente tudo que nos acontece é para o nosso bem. Como você dá, a partir de agora, as suas respostas? Como você entende, então, a vida, o trânsito que é ruim, uma pessoa que fala uma palavra atravessada sem pensar na sua direção, alguém que te trai, alguém que mente para você, uma grande traição de um sócio? Como que você entende algo que acontece, sua casa pega fogo, ou o seu carro dá problemas, ou as pessoas que você investiu, acreditou, simplesmente não dão a mesma resposta a você, na mesma medida? Como você entende isso? Se você não der um sentido a isso, é o desespero que cabe. E o desespero é o clímax, por exemplo, da depressão. Quando a pessoa desiste. Ela não acredita que é possível uma solução. Quantas vezes nas reuniões mediúnicas nós temos mensagens de pessoas que arrependeram-se imediatamente após o suicídio. Ou seja, a consciência estava ali muito próxima a acontecer e, no entanto, a pessoa desiste por desesperar-se, por não acreditar que é possível uma saída. Então, a primeira concordância é compreender que o mundo como o mundo é, não é justo e não está a nosso favor, no sentido de que, a nosso favor, no sentido de que nos atende naquilo que nós acreditamos ser o que é melhor. Existe um Deus maravilhoso. Nos colocarmos pequenos diante desse Pai faz com que a gente realmente se conecte com Ele. Porque é assim, nessa posição humilde, de que tudo que nos acontece vem de uma arquitetura divina, inteligente, faz com que a gente possa acomodar dentro de nós as ocorrências negativas, transformá-las em ensinamento, em lição e crescer com elas. Então, concordar com a vida, com os acontecimentos, com o mundo, do jeito que o mundo é uma parte importantíssima para nós avançarmos. É dizer sim ao que é e transformar, é a oração da serenidade que é maravilhosa, aquilo que podemos transformar. Aceitar, concordar aquilo que não podemos, mas perceber a diferença. Porque dar esse murro em ponta de faca eternamente só nos faz mais feridos, mais machucados na vida. Não tem como a gente continuar numa vida de uma forma pacífica, em paz interior, em paz com aqueles com os quais convivemos, se nós não concordamos com a vida como a vida é, do jeito que a vida é. E aí a gente pode caminhar para a segunda concordância, que é concordar com as pessoas como as pessoas são. E eu selecionei aqui uma parte lindíssima, que tem um trecho de um livro de Bert Hellinger, em que ele diz assim, que essa distinção entre as pessoas, essa negação das pessoas como as pessoas são, faz muito mal. E ele diz assim, Jesus não conhecia esse tipo de distinção. E ele resumiu isso em uma frase, em uma linda frase. Simples e despretensiosa, porém muito efetiva. A frase é: seja misericordioso, assim como meu Pai no céu. Ele faz o sol brilhar igualmente para os bons e para os maus, e faz chover igualmente para os justos e os injustos. Concordar com o outro como ele é, e aí eu gosto muito de falar, quando eu falo dessa concordância, eu gosto muito de falar das nossas famílias.
Porque geralmente aqueles que convivem conosco, que estão debaixo do mesmo teto, são os grandes desafios da nossa vida. Como diz a mensagem psicografada por Chico Xavier, de Emmanuel, nascestes no lar que precisavas. E por quê? Essa pergunta tem que ser feita. Perguntar por quê é um exercício de desenvolvimento da inteligência espiritual. Por que eu estou nesta situação, com esta família, com estas pessoas? Principalmente a família consanguínea, além do esposo, da esposa, além dos amigos, que são aqueles que a gente escolhe, principalmente aqueles que vieram determinantes. Ou seja, não tem como meu pai e minha mãe deixarem de ser meus pais. Eles podem se afastar, mas serão sempre meus pais, meus avós, meus bisavós. Não tem como os meus filhos, que saíram de mim, da pessoa com quem eu me associei, deixarem de ser meus filhos. Não tem como os irmãos deixarem de ser irmãos. Eu encontrei pela vida muitas pessoas que não falavam mais com seus irmãos, que estavam em total negação desta relação. E, no entanto, vão continuar sendo irmãos? Isso não muda? Isso não é possível ser mudado. Então, concordar com o outro como ele é, na essência, é respeito. E respeito é um atributo do amor. E respeito traz, consequentemente, paz. Paz para os nossos corações. Respeito às diferenças, ao entendimento de que o outro é o que é. E isso não é possível que eu mude. Quantos dos nossos comportamentos são na direção de ensinar o outro, mudar o outro, fazer com que o outro faça diferente? Quantas coisas nós perdemos energia na intenção de fazer com que as pessoas atendam o nosso desejo. E como é difícil isso entrar na nossa cabeça. Eu mesma tenho as minhas dificuldades muitas vezes. E toda vez que a gente não concorda com o outro como o outro é, a gente julga. A gente parte de um julgamento. E o julgamento nos separa. Nos separa do amor. Nos separa da ideia de que somos todos um. Porque nós somos todos um. Porque nós temos dentro de nós esse Deus maravilhoso que é amor, que vibra e que, na realidade, nós somos a expressão desse Deus na Terra. Através do quê? Através da nossa ação. Daquilo que nós entregamos de nós mesmos. Só que nós estamos com essa visão muito deturpada. Então, acusamos, julgamos, separamos, excluímos, fazemos com que as pessoas não façam parte, como se isso fosse possível, por exemplo, em relação à nossa família. Então, é muito importante caminhar na direção dessa ação concordante, desse grande sim ao outro como ele é, porque isso pacifica a nossa alma. Isso nos conecta com um amor tão grande que faz com que a gente possa se abrir para o outro. Eu digo a vocês, eu luto com isso diariamente. É difícil para mim. Muitas vezes eu julgo, muitas vezes eu considero uma coisa, mas isso não dura. Isso já é uma grande conquista, se você conseguir. Você pode até ter um momento em que você esteja julgando, pode ter um momento que você acredite que aquilo deveria ser diferente, mas que você possa, aos poucos, negociar com isso dentro de você. E trazer de volta a irmandade, a frátria, a fraternidade, a compreensão de que tudo aquilo que o outro é tudo que ele pode ser. Quantas vezes nós nos magoamos porque acreditamos que podia ser diferente. Que o outro, seja nosso pai, mãe, filho, irmão, amigo, sócio, cônjuge, o outro podia fazer diferente. Veja bem, quando nós estamos falando de passado, nada podia ser diferente. O que foi o que foi. E quando a gente concorda com isso, há uma transformação profunda no nosso interior. A gente pode realmente se abrir para um amor tão grande. E o amor, gente, o amor só existe no presente. Aqui e agora. Não é possível amar no passado. No passado eu fui quem eu pude ser. O outro foi quem ele pôde ser. Não é possível amar no futuro. Isso é algo que é só imaginação. Mas é possível amar agora. E quando eu amo, eu respeito. Quando eu amo, eu incluo. Quando eu amo, eu abraço de uma forma tão profunda, sem críticas e objeções. E isso faz com que o meu coração esteja em paz. Porque eu estou no lugar onde Deus me quer. Eu estou naquilo
que eu vim para estar. Eu estou, de fato, na missão de vida, que é a missão de vida de cada um de nós. É claro que a gente, dentro da nossa doutrina, a gente tem uma separação entre missão, vidas missionárias, vidas probatórias, mas eu particularmente acho que isso é importante para que a gente possa entender, fazer uma classificação aqui dentro da nossa cabeça, mas eu gosto de pensar que todos nós temos uma missão, uma linda missão de amor. E a nossa linda missão de amor é entregar o melhor de nós. Porque todos nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Ninguém é só luz, ninguém é só sombra. É importante abraçar isso. Mas quando a gente integra a luz e integra a sombra amorosamente, é possível conviver com isso. E extrair cada vez mais o melhor de nós. A cada dia, isso é a miúde. É uma coisa que eu vou conquistar com grandes obras. Que ótimo se você conquista grandes obras. Mas que a gente possa entender que são as pequenas coisas, os pequenos gestos de aceitação e concordância, por exemplo, do outro como ele é, que vai fazer com que eu silencie em alguns momentos, ao invés de rebater. Isso é paz. Vai fazer com que eu perdoe, ao invés de ressentir, magoar. Isso é paz. Vai fazer com que eu olhe para o outro sem julgar e apontar e acusar. Isso é paz. Isso é paz interior, porque é amor. É um amor tão grande que é o mesmo. É onde nós entendemos a nossa interface com Deus. Esse Deus nos ama profundamente. E mesmo quando Ele nos tira tudo, quando Ele dificulta o caminho, quando a vida, né, não é nem Ele, quando a vida nos dificulta o caminho, nós podemos extrair daí grandes lições e fazer coisas lindíssimas com a dificuldade. Então, tudo isso é um caminho importantíssimo, que também pode ser somado à concordância, terceira e última, conosco mesmos, como somos. Quantas pessoas boas eu encontrei pelo caminho, arrastando um peso enorme de culpa, sentindo-se culpadas, talvez porque não foram bons filhos ou boas pessoas, ou porque erraram em algum momento da vida. Errar em ensinamento, se você fizer do erro um ensinamento. Errar em lição e crescimento, se você aproveitar esse tropeção, essa queda, e transformá-la em uma grande modificação do seu ser. Transformá-la em bondade, transformá-la em reparação. Eu tive um período da minha vida que eu adorava essa palavra, reparação. Olha como ela é linda, reparação. Reparar a ação. Fazer novamente de um jeito bom. Fazer novamente, se eu disse uma palavra que foi uma palavra agressiva, uma palavra que não foi justa no momento, talvez porque me senti ferido, eu posso reparar essa palavra. Eu posso retomar essa fala. Eu posso me desculpar. Não no pedido de perdão, no sentido de que dar o poder ao outro de me perdoar, mas no sentido de dizer, olha, eu sinto muito por aquilo que eu disse. Eu gostaria de dizer agora, de uma forma diferente. Falar das minhas necessidades. Porque quando a gente entende, por exemplo, a comunicação não violenta, a gente entende que quando somos violentos na palavra, é porque nós não estamos expressando adequadamente a nossa necessidade. E assim vale para o outro também. Então, olhar para os nossos erros amorosamente, abraçar as nossas quedas, é uma forma de concordar e entrar num estado de paz interno em relação a quem somos. Neste momento, nós também somos mudança. Muitas pessoas entram num processo de culpa, autoflagelo, entram num processo tão pesado de baixa autoestima que não conseguem se erguer. E isso vai gerando realmente uma depressão. A gente precisa olhar para a gente mesmo com profunda amorosidade. Como se a gente olhasse para uma criança muito pequenininha que está aqui a aprender a andar. E ela tropeça e cai. E a gente olha para ela e diz, levanta, tenta de novo. Se a gente pudesse olhar para a gente como a gente olha para um pôr do sol, sem críticas, sem reparações, sem dizer, ó, falta vermelho aqui, falta azul acolá, a gente olhar simplesmente com a contemplação de quem somos,
numa contemplação de quem somos, como somos. Seres errantes, aprendizes do amor. Nós somos aprendizes do amor. Portanto, não sabemos ainda tudo. Tivemos aqui uns iluminados, né? Tivemos Jesus a nos ensinar. Tivemos tantos que mostraram o caminho, a verdade e a vida, mostraram um caminho de amor, mas ainda não aprendemos. Mas nós estamos aqui numa data limite. E a gente precisa realmente trabalhar sério por essa paz e por esse amor que vai gerar paz dentro de nós. Trabalhar sério no sentido de arregaçar a manga diariamente e perceber nossos comportamentos, sentimentos, pensamentos e transformá-los à medida do possível. Porque nesse universo interno nós podemos tudo. Eu não abro mão de nada, gente. É 100% responsabilidade nossa. E se não estamos ainda 100% na ação de transformar, é porque não temos consciência. Então, o grande trabalho do desenvolvimento espiritual é ampliar a nossa consciência, a ponto de entendermos que todas essas nossas ações, sentimentos e pensamentos têm uma base causal. Tem algo dentro de nós que ainda não enxergou de todo o amor de Deus por nós, que não recebeu integralmente esse amor. E, portanto, continuamos como crianças olhando para aquilo que falta. Eu digo que eu vou ganhar o prêmio aí pela frase, né? A criança é um saco sem fundo. E quando esse adulto está preso nas queixas, quando esse adulto está preso naquilo que falta, na parte que falta, né? na metade vazia do copo, esse adulto é exigente, ele tira a própria paz e tira a paz do outro. Por quê? Porque ele não vive o amor dentro de si mesmo. E quando a gente não vive o amor, a gente atropela, a gente critica, a gente culpa o outro, a gente mesmo. Então, é olhar para a gente com essa amorosidade, porque esse pote cheio de amor vai transbordar. Né? Da mesma forma como disse Cristo, né? Como disse Deus. Meu cálice transborda, como disse o Salmo, meu cálice transborda. Então, o Senhor é meu pastor mesmo, e nada me faltará, se eu permitir que aquilo que me é oferecido chegue a mim. Se eu me abrir para esse amor. Se eu me abrir para essa bondade infinita, que é a abundância infinita, que é a vida. Estamos respirando aqui, estamos nos comunicando de alguma forma, vamos receber isso. Se hoje for só isso que eu possa receber, só isso, e encher meu coração de gratidão. Porque a gratidão é um fruto da consciência amorosa. É um fruto, né? É uma resposta, a gratidão é uma resposta à consciência de que recebemos amor, de que temos esse amor. Então, que a gente possa caminhar nessa jornada espiritual, nessa jornada da vida, nessa jornada de relacionamentos, cada vez mais conectado com o amor divino em nós. E assim a paz chega dentro de nós. Eu gostaria de encerrar com uma mensagem do livro No Amor Encontro a Paz, psicografada por mim, desse espírito que me acompanha, desse mentor espiritual, que eu chamo carinhosamente de Papa. E essa mensagem tem o título Um Convite à Transformação. Queria que vocês ouvissem com o coração. Abrem-se os portais do novo mundo, nova era de amor, convite à transformação, a desistência concreta da dor. Os clarins anunciam, através da coragem, da força e do cuidado com os que sofrem, a nova etapa do caminho, no caminho infinito de nossa evolução. Que nos sintamos responsáveis pela transformação de nós mesmos, acreditando que cada mundo interno que muda em direção ao bem maior é a semente de esperança para as mudanças do mundo maior, da coletividade, da humanidade errante tão carente de amor. Sejamos filhos, os arautos da luz, os que anunciam com gestos e atitudes que o tempo do desamor chegou ao fim, e que tudo o que verá será a luz do entendimento, da mão estendida a todos, da sintonia com o que realmente importa, estarmos verdadeiramente em paz, como irmãos. É isso. Que vocês possam guardar no coração essa mensagem. Nós podemos ser esses arautos da luz. Nós realmente podemos transformar o nosso entorno se estivermos na sintonia do amor, espalhando a paz.
Muito lindo, né? Muito, muito, muito obrigada pelas suas palavras, Ana. Vou falar assim por mim, né? Cada palavra dita ressoou e me tocou profundamente. Quando você traz que somos todos, e estamos todos no momento reencarnatório de missão, porque tem aqueles missionários, né? Quando a gente fala no Espiritismo, existem espíritos missionários, mas somos todos nós estamos em missão, na missão da melhora por nós mesmos, na missão dessa reconexão com essa centelha divina, desse amor. Concordo plenamente, assim, com cada palavra, com cada coisa que você trouxe, e muito, muito ansiosa para seu livro chegar aqui para gente, que eu já tive a informação, né, e eu de breve para todo mundo, que assim, no final do ano, tudo indica que seu livro vai estar aqui na nossa biblioteca, e vai ser com muito prazer que a gente vai poder ter acesso. Muito bom, muito obrigada. E assim, as pessoas, eu consegui ver algumas coisas, assim, de longe não dá, né, assim, melhor ainda, as pessoas agradecendo pelas suas palavras também aqui no Instagram, né? Ó, tem um aqui que eu consegui pegar agora, Lana, obrigada pelo carinho de estar conosco, pelas suas palavras. Então, assim, foram várias pessoas agradecendo pelas palavras. Obrigado por estar todo mundo com a gente. Obrigado por essa palestra tão sensível e tão necessária. Teve uma pessoa aqui logo no começo, se não me falha a memória, foi a Joeli, falou assim, essa palestra está sendo para mim. Como está tocando o coração de cada pessoa. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Uhum. Nossa, mais uma vez, a nossa gratidão, Nana, por essa palestra. Você deixou realmente a gente com aquele gostinho de olhar, de ler e refletir em cada página do seu livro. Muito abençoado, com certeza, pela espiritualidade de luz que te acompanha. E é, assim, muito enriquecedor termos acesso a ele em breve aqui, né, na nossa casa em Genebra, né? Muito obrigada. Vou fazer a Antes, só para dizer para você, sinta-se à vontade, viu, para vir aqui presencialmente. O maior prazer do mundo, nossa casa está aberta. Muito obrigada. Então, vamos deixar. Tem tempo? Tem. Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente aproveitar para abrir aqui, ó. A gente vai abrir um pouquinho, pessoal, tanto o pessoal do Instagram, tanto o pessoal que está presente. Se alguém tiver alguma pergunta, aproveita. Porque geralmente a equipe técnica que fica aqui atrás, assim, ó, contando tempo para a gente para poder fechar. Dessa vez, disseram que a gente tem um tempinho. Então, se alguém quiser aproveitar, esse é o momento. A Joniele está dizendo aqui palavras maravilhosas, obrigada. Aí, bom, eu falei que o tempo era rápido, a equipe técnica já está aqui, ó. A Vânia Coelho, onde a gente pode encontrar o livro? Onde é que pode encontrar o teu livro, Lana? No Brasil, né? No Brasil, eu não sei se conseguiria pela livraria Girassol, não dá para ir, né? Não sei se daria, teria que ver. Eu vi que tem na Amazon, e se você tiver um livro, você pode mostrar a capa, porque a gente não tem livro aqui ainda, e aí já estão pedindo pronto. É linda a capa dele, coisa mais linda. Essa capa, gente, a pessoa é uma grande amiga, o nome dela é Roseni, ela está até aqui na live, ela que fez um quadro, a gente sorteou no lançamento do livro esse quadro. É uma pintura linda, ela é uma artista espetacular, mora na Alemanha. Ela está aqui na live, Roseni. Linda, Roseni, parabéns, viu? Muito lindo mesmo. Muito obrigada. Vamos passar para a prece? Então, tá bom. Muito obrigada, Lana. Agora a gente vai passar para a prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, encerramos o terceiro trabalho da casa com a apresentação brilhante de Lana Leite. Abençoe ela e a todos que estão nos assistindo em presencial, pelas
pelas telas das comunicações, enfim, por todas as partes do mundo, Brasil e toda a Europa, enfim. Abençoe, Jesus, a todos. Que essa semana continue com muita paz, com muito amor, e que guardemos, sobretudo, esses lindos conceitos, esse lindo estudo que foi trazido com muito amor e carinho pela Luna. Que possamos, Pai do céu, refletir em cada ponto que foi aqui trazido. Que não seja uma mera informação, mas sim que ela ecoa em nossa alma, que ela ecoa com a nossa criança interna, a nossa essência, porção divina de Ti, Pai, e que possamos voltar para os nossos lares com esses três conceitos, essas três concordâncias trazidas pela Alana de forma brilhante, que possamos realmente nos conectar com o amor, com o seu amor, Pai. Proteja a todos e que tenhamos todos uma noite de muito refazimento em nossos corações, em nossas almas. Que assim seja. Que assim seja. Lana, muito, muito obrigada, viu? Obrigada. Beijo. Beijo para todos. Obrigada. Tchau, tchau.